Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ao episódio do Handball Summit. Como estão? Como estão as coisas por aí? Muito calor? Malta, depende do sítio de onde nos ouvem, ok? Porque há malta que nos ouve aqui no sul da Europa, há pessoas que nos ouvem no norte da Europa, há pessoas que nos ouvem por todo o mundo e há pessoas que nos ouvem a tomar banho. Muito bom, muito bem, mas vamos começar então com o episódio desta semana. O último convidado do Handball Summit é o Pedro Alvarez. Vou-vos ser sincero, eu já tinha ideia quem é que iria ser o último convidado desde que começámos este podcast. Ele foi o meu primeiro treinador, malta. E ajudou-me enquanto jogador e ajudou-me a iniciar esta vida de treinador. E então vamos ter aqui uma boa conversa onde vamos recordar aqui alguns momentos, onde ele vai recordar momentos da carreira dele e por onde tem passado e o que é que anda a fazer agora. E também vai falar também um bocadinho sobre a sua visão do handball português. Senhores e senhoras, meninos e meninas, treinadores e treinadoras, todos aqueles que gostam do Handball Summit, começamos o episódio desta semana, agora. Como é que o Pedro Alvarez veio parar ao handball? Vim parar o handball porque não podia jogar futebol. Essa é que foi a grande realidade. Pronto, e a partir daí, eu desde miúdo fiz desporto, desde os meus 5 anos. Ahm, e isso foi bom porque fiz aquela sequência básica naquela altura, que era ginástica, depois natação. Misturado com isto, todos aqueles desportos que tu tens na escola, de corridas, de torneios, dessas coisas todas. E depois eu sempre gostei de jogar futebol, mas não me era permitido pelo meu pai. E eu joguei basquetebol no Belenenses, vê lá tu. Joguei basquetebol no Belenenses. O treinador era o Mariano Barreto. O Mariano Barreto, que hoje é treinador de futebol ou foi preparador físico e por aí fora, que vê lá como o mundo é engraçado. Depois a seguir experimentei futebol, mas não era possível e foi aí que eu comecei a jogar no Almada. Foi Ok. sempre o meu clube. Foi sempre o Uhum. meu clube. E Uhum. Nunca jogou treino. em que escalão? Pá, desde os iniciados até aos séniores. Ok. Depois, quando cheguei aos séniores, hum, eu comecei a treinar ao mesmo tempo, a treinar, a dar treinos na Amadora, no clube, no Bairro de Janeiro, que era que foi o meu primeiro clube. E às tantas depois era incomportável e eu próprio olhei para mim e disse assim, pá, não vais ser um grande jogador, a experiência que tens já é boa e estava extremamente motivado pelo treino, E essencialmente foi mais isso. ou menos com que idade que começou a dar treino? Epá, eu comecei a dar treinos cedo, portanto aí aos 19, 20 anos, ainda joguei ao mesmo tempo, uns anitos, até que chegou uma altura que era difícil com a faculdade, portanto eu sempre morei em Almada, ir da Almada para a faculdade, depois ia até à Amadora, depois E naquela altura, zero comboios, não é? Não havia eu, nada eu desses explico, eu transportes. explico como, eu explico como é que isto era muito engraçado, porque era assim, ahm, eu apanhava o autocarro das 6h15 da manhã, depois apanhava o barco, depois tinha que dar uma corrida para ir até ao metro, depois de metro ia, depois de metro, pronto, depois ainda tínhamos o comboio para ir para a faculdade, depois, no regresso, tinha que vir até ao Rossio, para apanhar o comboio para ir dar treinos na Amadora. E os treinos na Amadora eram das 6h30 às 8h. Ora, isso significa que no Bairro de Janeiro, na Venteira, isso significa que a seguir eu tinha que ir a correr para o comboio, na estação da Amadora, apanhar o comboio para o Rossio e a partir daí ter a possibilidade de apanhar o último barco no Caixo de Dré, que era o barco das 9h30, porque se eu não apanhasse esse barco, já tinha que ir. Era o barco do Terreiro de Paz. Já tinha que apanhar o próximo, que era o barco no Caixo de Sodré.
Portanto, Uhum. aquilo era sempre a correr. Ahm, e depois, pronto, né, quem corre por gosto não cansa. E a seguir tinha treinos, hum, no Almada. E essa foi uma altura complicada também, porque o Almada deixou de utilizar o pavilhão de António da Costa, ainda não tinha o pavilhão novo, e os treinos eram no Complexo Municipal. Ou seja, eu tinha que chegar ao treino às 21h45. Depois de apanhar o barco, eu ainda tinha que apanhar um autocarro e ainda dar uma corrida até lá. Ahm, e muitas vezes chegava mais tarde. Mas estava lá sempre, né? Uhum. Mas estava lá sempre. Até que chegou uma altura que o meu treinador, portanto, esse último ano foi o Fonte Santa. É uma história engraçada. Ah, e nessa época, pronto, as coisas não estavam a correr bem e havia pouca gente a ir ao treino. Havia pouco, principalmente aquele treino da segunda, ou da terça, segunda-feira ou terça-feira, já não lembro muito bem. Pronto, e ele estava furioso porque nós tínhamos perdido no fim de semana e eu quando chego, estamos quatro no treino, vê lá tu. E ele começa, pronto, de forma muito própria, isto não pode ser, e tu também chegas sempre tarde, isto, aquilo, e disse, é, então anda a correr para a esquerda e para a direita, os outros não põem cargo, adeusinho, Até à até à próxima. próxima. Pronto, e foi assim a minha despedida de jogador. Ahm, mas sinceramente, ainda fiquei tentado a jogar outra vez, mas comecei tão motivado com o treino, depois nessa altura, parece vou-me envolvendo cada vez mais e as coisas começam a correr bem e tu percebes claramente, portanto, eu era professor de educação física, portanto, percebi claramente que era por ali que as coisas iam, não é? Portanto, tinha a minha carreira assegurada na escola, mas o que me motivava era o treino. A minha opção não foi o treino de princípio, mas a parte da educação física como uma segurança profissional e depois a seguir, paralelamente, investir no treino, que era aquilo que eu queria. Uhum. E esses E, a, foram os primeiros passos. e a seguir ao bairro de Janeiro, qual foi a experiência? Pá, eu tive 3 anos no bairro de Janeiro, ahm, e lembro-me que num dos anos, eu acho que foi o terceiro ano, ah, não, o segundo ano eu comecei com uma equipa B que ficou melhor que a equipa A em Lisboa. Na altura aquilo tinha um campeonato. Lisboa tinha campeonatos fortíssimos nessa altura, não é? De séniores? Não. Não? Em geral, mas estou-te a Ok, falar nessa altura de campeonatos de juvenis. ok. Ah, posso dizer quem é que jogava aí. Era o Benfica, tinha equipas fortíssimas. Jogava os Gêmeos Graça, o Garcia, o Bruno Mendes, o conjunto, o Tiago Moreira e o Tiago Fonseca. Era tudo Uhum, gente que depois veio ser, ou a maior parte deles vieram a ser jogadores. E depois surge a hipótese de começar a trabalhar com as seleções. ok. Primeiro aspecto, não, o primeiro trabalho foi em conjunto com o João Ferreira, o Joaninhas, de Braga, pá, uma pessoa adorável. Foi aí que eu comecei a ter o primeiro contacto com a experiência internacional e, ao mesmo tempo, comecei com a detecção de talentos, que era um processo que existia na Federação, e que era preciso desenvolver. E foi por aí que comecei a trabalhar, vendo jogadores, viajando pelo país e por aí fora. Uhum. Ah, Eram outros tempos, não eram? então não era? Ah, então não era. Não te consigo dizer se era melhor ou se era pior, mas era Sim. diferente. Era, Uhum, era, era, era diferente. Ahm, tinha. Obrigava, acho que nos obrigava essencialmente a investir muito como treinadores na nossa formação, e esse investimento era ouvir os outros, os mais velhos, saber onde é que eles aprendiam, para depois também ir lá e começar a pensar sobre o jogo e a refletir sobre o jogo. Eu acho que aí foi das coisas que me permitiu avançar mais, foi tentar perceber sempre o que é que os outros estavam a fazer e porquê, e ouvi-los.
Depois, paralelamente a isso, investir na tua formação, não é? Como treinador, porque acho que isso é muito importante. Uhum, E as experiências que vais tendo nas diferentes competições também te vão ajudando e muito a cresceres, a aprenderes com os jogadores, porque os jogadores todos trazem as suas crenças, as suas vivências, a sua experiência, dizem-te, dão-te informações muitas vezes para as quais tu nem estás atento, e eu acho que isso é muito importante. Estás a dizer, um treinador tem que estar atento a inúmeros fatores, a inúmeros detalhes para poder evoluir, não é? É essencialmente o mais importante, porque o grande problema do treinador é quando estagna, quando se enrola no seu próprio umbigo, pensando que tem o domínio do conhecimento da modalidade e a partir daí não acompanha as tendências do jogo, a evolução do jogo, e ao mesmo tempo do comportamento humano, não é? Porque tu uhum, estás a falar, eram outros tempos, sem dúvida alguma, que eu noto uma grande diferença em relação aos jogadores, daquilo que eram antigamente para aquilo que são hoje, não é? Em termos comportamentais, tecnicamente são melhores. E uhum. isso tem que dizer, tecnicamente são melhores, porque os treinadores também são melhores e à partida trabalha-se melhor. Portanto, eu não posso dizer, antigamente é que era bom, não. Antigamente havia dificuldades grandes, não é? A primeira dificuldade era tu tentares encontrar informação. Hoje é fácil, não é? Tu abres o computador, o teu telemóvel e tens não sei quantos exercícios. Tu tens é que saber escolher, não é? Porque aquilo depois no meio daquilo tudo há um conjunto de coisas que não se aplicam, que não fazem sentido. Portanto, tu tens que ter uma base de conhecimento que te permita depois selecionar os produtos. É como no supermercado, não é? Isso é a mesma Isso, coisa. isso é muito importante. Eu acho que nem toda a gente sabe selecionar, não é? Ou seja, hoje é como acontecia muito com os cursos, não é? Na semana a seguir ia toda a gente replicar o que tinha sido dado no curso, não é? Os exercícios mágicos que vinha um treinador do estrangeiro e que nós íamos aplicar no treino e por aí fora. E isso acontece, ó, Walter, isso não tem mal nenhum, faz parte do processo, mas é essencialmente a experiência do treinador que depois vai permiti-lo avançar nesse sentido, que é, eu continuo a fazer formação todos os anos porque eu acho que é importante. Para mim, ouvir os colegas, o que é que dizem, e o que é que fazem. E muitas vezes dou por mim a escrever, epá, este exercício é bom. Mas eu se calhar mudava isto ou aquilo para a minha realidade. Uhum, E isso é muito importante e é nesse sentido que tu, como treinador, ao estares a pensar, porque tu, no fundo, o que é que tu vais querer? Tu vais querer melhorar os teus jogadores e a tua equipa. É? E para isso vais procurar as melhores estratégias, não é? E todos nós temos exercícios, portanto, eu não julgo os colegas que apresentam um exercício num congresso, num seminário, num curso de treinadores, dizendo, pá, isto é bom, isto é mau. Não, não, isto não é bom, não é mau. Para ele aquilo funciona, ele tem uhum, resultados. E nós demos nós, quer dizer, Portugal deu um grande salto em termos da qualidade dos treinadores. Eu acho que isso foi o ponto essencial para a grande evolução do handball português. Foi um. Porque há uma evolução muito grande dos jogadores, mas essa evolução dos jogadores dá-se porque os treinadores são melhores, evoluíram. E nós quisemos aprender com todos aqueles que cá vieram, treinadores de clubes, treinadores de seleções e treinadores convidados para congressos, seminários e por aí fora. Nós não tivemos medo de aprender. Pois a partir daí foi um conjunto de experiências. Os jogadores começam a ser melhores, nós começamos a ter acesso a outro tipo de competições, começamos a ambição própria de querer evoluir e querer ser melhor e querer ganhar, e começas a perceber que há coisas que tens que mudar, não é? Há coisas que tens que mudar. Eu nunca mais me esqueço, a segunda passagem que eu tive pela Federação, hum, não, a primeira. Eu tive duas vezes na Federação. Primeira vez que eu estive lá, a discussão era: precisamos de um modelo de jogo para jogadores baixos. Eu uhum. nunca mais me esqueço disto. E, e eu tive duas conversas
sobre o tema com dois treinadores diferentes. O Donner, na primeira vez, falava muito, mas era muito direito. E o Garcia Cuesta, da segunda vez, que era uma pessoa mais acessível e com quem tive a possibilidade de falar mais. E os dois me pediram a mesma coisa. Nós precisamos de jogadores mais altos para o centro da defesa. Uhum. E eu percorri ao país à procura dos melhores jogadores e para além da procura dos melhores jogadores, um ponto também importante que era encontrar jogadores mais altos para mais tarde meter no centro da defesa, não é? E tu hoje em dia consegues ver que Portugal realmente apresenta uma equipa já dentro dos parâmetros de topo mundial. De topo mundial, não é? Claro que tu nunca podes ignorar os talentos, aqueles jogadores que são muito bons tecnicamente, não é? E toda a gente dizia: pá, se o Veranias fosse português, não jogava. Eu disse: "Pá, claro que iria jogar." Mas Veranias ou jogadores desse género, nós tínhamos muitos, não é? Uhum. Sempre tivemos muitos jogadores mais baixos e extremamente inteligentes. O problema é que era um grupo restrito de jogadores, não é? Tiveste o Vranias, o Luke Steins agora, tiveste o Zarabets no Kiel, tens o pequenino Balenciaga no Melsungen, e não há muito mais gente assim, não é? E não há muito mais gente assim. Existe um perfil, ou seja, não tem que ser todos como o Crystal Pans, não é? Com 2,16 m ou coisa parecida. Ahm, mas aquilo que tens que perceber é que o Balenciaga, muitas das vantagens que tem e dos espaços que tem, é porque o Crystal Pans atrai sempre dois defesas. E se atrai dois defesas, tens um jogador pequeno e rápido ali para jogar nos espaços ou criar vantagem para ele, portanto, isso é uma boa combinação entre os jogadores. E isso é aquilo que tu tens que depois perceber. O handball permite toda a gente jogar, não é? Mas tu não podes é ter uma equipa uniforme, só com o mesmo tipo de jogadores, não é? E tu lembra-te que há uns anos atrás, nós tínhamos o Carlos Rezende que rematava, depois aparece o Filipe Cruz, também a rematar um pouco, mas era preciso mais, não é? Sim. E eu não me esqueço que nós tínhamos centrais muito bons. Pá, Paulo Faria era um jogador inteligentíssimo. O Carlos Matos, a mesma coisa, não é? Depois, no outro terreno, o Pedro Gama, mais individualista, tecnicamente muito evoluído também. Ahm, mas eram jogadores muito inteligentes, não aqueles bizarmas típicas que hoje em dia tu encontras no centro, mas eram jogadores muito úteis. Agora era necessário era associar a isso outra capacidade de tiro e outra coisa que nós não tínhamos tanto, que era o contacto internacional, não é? Através de equipas e mesmo através de seleções. Porquê é que isso acontece? Porque nós nos atasámos muito durante 40 anos, durante a ditadura. Estás a perceber, E Walter? ninguém fala disso. Uhum. Não, porque é um tema que é um tema tabu, é um tema que não se gosta de falar na sociedade portuguesa, não é? Ou seja, é um bocado explorado agora politicamente por ambos os lados, mas foi algo que atrasou o país. Uhum. Algo que atrasou o país. E eu falo da parte desportiva, porque como te disse, eu joguei em Almada. Almada era um dos grandes polos do handball português, há muitos anos atrás. Tinha treinadores de categoria, pessoas que claramente, o Adelino Moura, Humberto Borges e por aí fora, eram pessoas que investiam na sua formação como treinadores, mas estavam limitados. Eles tinham que andar à procura dos livros que vinham da União Soviética ou da antiga Jugoslávia. Portanto, para claramente poderem aprender. Depois, paralelamente, tiveram um passo genial, que foi criarem o Torneio Internacional da Almada, Uhum. onde, com o apoio da Câmara, que isso é sempre importante, se trazia todos os anos, na altura da Páscoa, um conjunto de equipas, para um torneio de jovens, de júniores. E nós cheguei a jogar com o Metaloplastic, era o SKA Minsk, sim, o Soviet Army, era um conjunto de equipas, até alemães chegaram a vir aqui e tudo. Portanto, era um torneio muito prestigiado. Ahm, e todos nós, depois desse torneio, tínhamos vontade de treinar mais e melhor e jogar mais. Era a maior aprendizagem que tínhamos. Eu não me esqueço, uma vez eu vejo uma final do Torneio Internacional da Almada.
Benfica Metaloplástica. Metaloplástica, uma equipa fabulosa, es- está a ganhar por 7-0 e o primeiro gol do Benfica é marcado pelo João Marcos num remate de baliza a baliza. Em pavilhão e em caindo. Onde aquilo eram pequenas vitórias que se tinha, porque nessa altura Portugal estava muito longe desses países que eram potências mundiais do handball. O que é que acontece? Tens a vontade de querer ser melhor. Eu acho que há pessoas-chave no processo, né? O presidente Luís Santos era uma pessoa que tinha ambição, queria levar o handball à frente, né? E teve um peso muito importante a esse nível. Depois, é claro, são as pessoas que o acompanham que poderão fazer a diferença ou não, não é? Claro, Ah, sim. e houve decisões que foram bem tomadas, ou seja, tu trazes começam por trazer o Costas Mircea como treinador e que muitas vezes até foi, de certa forma, as pessoas não são muito justas nas análises que fazem, não é? Parece que tudo é pior quando damos saltos e quando avançamos, parece que o que está para trás é sempre pior e por aí fora. Mas foi importante numa primeira fase de organização, de estruturação, de nos ensinar um bocado o que é também o alto rendimento. Depois a seguir tens um passo gigantesco com o Alexander Donner, realmente vinha com outra escola, muito mais organizada, disciplinada em termos de handball, taticamente. Ensinou-nos, aprendemos muito. Depois, há alguns treinadores que vieram para Portugal e que fizeram trabalhos pontuais nas equipas. Tiveste o Pokrajac com uma passagem muito boa no Porto. Uma passagem muito boa no Porto, no Sporting também, mas no Porto penso que pode, questões até pessoais, foi muito superior. Um, Obradovic, mais tarde, quando o Porto dá aquele grande pulo e a entrada na Liga dos Campeões. Um, Pronto, os espanhóis que vieram para a Federação. Esse momento é decisivo. Portanto, o Garcia de Cuesta já com eh, uma organização, uma metodologia para o alto rendimento, estabilização das equipas, equipas competitivas. Portanto, ele tinha muita experiência de seleções e, naturalmente, equipas, mas de estar com as equipas em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, e mesmo até em Jogos Olímpicos, teve várias passagens por outros continentes. O Manuel Laguna, porque nos muda claramente a forma de trabalhar na formação, portanto, com conceitos muito associados ao trabalho técnico e da tática individual, e faz-nos abrir a cabeça, e, pá, e nós vamos avançando por aí fora. Uhum. Nós vamos avançando por aí fora. Hoje em dia, o que tu tens é o processo, ou é o processo, é o resultado de um processo de desenvolvimento do handball português. Tu tens bons treinadores, treinadores muito bons em Portugal, e os jogadores cada vez são melhores. Não é? Portanto, isso depois reflete-se nas equipas, na seleção e vai por aí fora. Então, Vamos. teve passagens por vários clubes, Belenenses, Académico da Amadora, Ginásio Clube do Sul, não é? O Benfica, hum, e também pelas seleções. Como é que foi o Uhum. pulo para o estrangeiro? Como é que isso aconteceu? Porque já faz mais de 10 anos, certo? 11 anos. 11 anos. Isto Na passa muito rápido. altura havia muito poucos treinadores a ir para fora. Olha, no centro da Europa não havia treinadores aí. Eu lembro que andava ao par de Jorge Pereira, que esteve em Angola, esteve na Tunísia, e não sei, eu acho que não estava ainda na Roménia. Ou numa dessas passagens, eu acho que não. Epá, depois há alguns casos pontuais espalhados por outros lados que eu não te consigo. Vi alguém na Suécia. Ahm, não sei se era o Fanan também que andava por aí, alguma coisa do género. Epá, e isso surge de uma forma muito simples. Para já porque eu queria, primeira coisa, não é? Uhum, Uma experiência internacional. Porque anteriormente, quando estive com as seleções, tive a possibilidade de acompanhar as equipas ao estrangeiro e perceber que aquilo em alguns países, principalmente na Alemanha, França também, era diferente. Era diferente. Ou seja, era, era mais que um jogo, é um espetáculo. Portanto, eu tinha essa vontade. Hum, e normalmente os jogadores são os teus melhores empresários. Porque são jogadores que falam de ti, para o bem ou para o mal. uhum.
E eu lembro que na altura havia um empresário alemão que estava a colocar alguns jogadores fora, principalmente na Alemanha. Levou o João Pinto, levou o Edgar Landim também. E depois falou um dia comigo. Ou seja, o que aparece é um convite para ir para a Áustria, com uma equipa que estava em último lugar, mas que queria assegurar a classificação. E eu peguei naquilo, achei que podia fazer melhor, quando vi os vídeos da equipa e qual era o objetivo e por aí fora. Na altura eu estava no Belenenses, pronto, o Belenenses também facilitou as coisas, ou seja, quando digo facilitou era porque não pagavam, E- mas foram as pessoas que estavam, ou seja, naquela altura, a direção que entra, portanto, e nada teve a ver com a direção que entrou, a direção que entra, percebe a possibilidade que eu tinha e, e não me dificultou a saída, porque eu tinha um contrato, apesar de, pronto, poder argumentar, não me estão a pagar, vou-me embora. Não, Uhum, fizemos ali um acordo mútuo e eu fui à minha vida. Claro que eu já tinha tudo na cabeça preparado para se algum dia saísse. Ou uhum. seja, já tinha o Pedro Violante preparado para ser treinador, já a equipa estava construída, era muito melhor do que tínhamos nos últimos anos. Portanto, aquilo só tinha que correr bem e manterem, e estabilizar. Mas sabes que às vezes os clubes, pronto, têm as suas próprias instabilidades e não é fácil, né? Isto nunca é como nós desejamos. Mas, portanto, surgiu essa possibilidade e eu fui. E foi assim que fui, né? Uhum. E como é ir para o estrangeiro sendo um treinador português, não é? Tendo em conta que isto já foi, hoje é claramente mais fácil, mas há 11 anos não era tão fácil, não é? Não, não era, não era. Ainda hoje sou visto um bocado como um animal exótico. Uhum. Eu vou para a Áustria sem saber uma palavra alemã. Quer dizer, a única coisa que eu sabia dizer em alemão era Grundig, Volkswagen, Ja e por aí Sim. fora, né? E há histórias engraçadas a esse nível, porque é muito importante tu dominares o idioma, ou pelo menos aprenderes as palavras básicas para poderes conduzir o treino e o jogo. Uhum. Dou-te um exemplo claro, porque há um dos primeiros jogos em que acho que é o segundo jogo em casa, assim, que é o primeiro jogo que ganhámos, em que eu estou a falar com os jogadores, nós no final estamos a ganhar, era um derby que eles não ganhavam há 8 anos, era assim um disparate qualquer, assim, uma coisa que não ganhavam há muitos anos. E eu no final, nós recuperamos a bola e fiz o sinal de calma, tempo, como se estivéssemos a jogar com tempo, que eu já tinha ouvido eles falarem em tempo, só que Uhum. tempo em alemão é velocidade. Ok. E eu digo Bom. isso, e eu volto-me para o capitão da equipe, eu disse, que falava inglês naquela altura comigo, e eu disse assim, mas o que é que se passa? Então, ele disse, mas tu disseste para jogar rápido, tempo é rápido. Eu disse, não, 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 não. Calma, calma, calma. Pronto. Portanto, há erros, há situações que tu tens que estar a par, porque de um momento para o outro, não é? Podem-te levar ao insucesso. Um, Como é que como ficou o resultado desse jogo? Bem, ganhámos, ganharam, ainda bem. ganhámos. Epá, esse dia foi um dia fabuloso. Ganhámos o derby que eles não ganhavam há não sei quantos anos. O jogo terminou aí por volta das 8h30 da noite e eu saí do pavilhão às 3 da manhã. Uhum. Nunca me deram tanta cerveja na vida. Eles ali bebiam copos de meio litro. Toda a gente contente. Foi de tal forma que eu já ia à casa de banho e já despejava, que eu já não aguentava mais. E lembro-me de estar encostado ao urinol, despejo, e vem alguém e diz assim: É, treinador, está vazio, eu ofereço-lhe outra. E disse: pá, estou desgraçado com isto. Estou desgraçado com isto. E então passei o resto da noite ali ir bebendo, né, o que conseguia, ou tinha um vaso atrás de mim, com uma plantazita, que foi também bebendo juntamente comigo. Passado uns dias estava um pouco amarela, mas depois passou-lhe também, Passou-lhe, sim. rapidamente. Mas era outra realidade. Ahm, Ainda mais nessa altura. É um treinador português. Portugal estava a dar os primeiros passos ainda nestas competições, de novo nestas competições internacionais. Apenas o Porto era uma referência e começava também a entrar na Liga dos Campeões. Tudo era novidade. Era o que é que este animal está a fazer aqui? Uhum. Não é?
E aí, hum, epá, tu marcas a diferença é pelo trabalho. Exatamente. Não é por falar, é pelo trabalho. E o trabalho ali é evoluir os jogadores, pôr a equipa a jogar bem e ganhar. E eles Uhum. reconhecem. E isso eu posso dizer que é uma diferença grande em relação aqui à nossa realidade em Portugal. As pessoas têm outra cultura desportiva e valorizam-te muito mais. Valorizam-te quando fazes um bom trabalho e reconhecem isso. Reconhecem isso e não esquecem. E não esquecem. Eu, até o dia de hoje, hum, frequentemente, recebo contacto de pessoas, da Áustria, onde eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 clubes na Áustria. hum, e que não se esquecem de detalhes que às vezes até eu próprio já me esqueci, né? No outro dia estava tarde, amigo, e eu estava a contar algumas das coisas e eu disse, pá, que eu quando chego à Áustria, né, não falava e a língua e um dos primeiros dias tenho que ir ao supermercado. E aquilo era uma terra muito pequenina. Portanto, para veres a noção, eram duas aldeias, não, são cidades, mas cidades pequenas. Uhum. Cada cidade com 5.000 habitantes não tinha mais do que aquilo. E duas cidades juntam-se numa só para fazer um clube. Portanto, sem rivalidade, sem nada. Mas numa semana, ora, em 15 dias jogavas numa equipe, num lado, dentro de 15 dias, quando jogasse outra vez em casa, jogavas no outro lado. E toda a gente ia ver os jogos e por aí fora. Mas estava eu metido no supermercado, disse, pá, tenho que comprar água. Não sei se a água é boa ou não na torneira, mas realmente era fabulosa. A água da torneira podias beber à vontade. A água na Áustria era muito boa, qualidade. Só que eu entro no supermercado, não está ninguém, vazio, completamente vazio, e tu vês um corredor de 20 metros com água dos dois lados. Disse assim, e agora? Bem, lá tirei, cheguei a casa, quando vou abrir a água com gás, eu disse, é pá, água com gás, não queria nada disto. Bem, volto outra vez. Disse, e agora? E agora a portuguesa, não é? Olho para cima, onde é que estão as câmaras, para ver onde é que estão as câmaras, começa a abrir as garrafas. Eu abria, psh, olha, esta tem gás. Abria, psh, esta tem gás. Psh, olha, esta tem menos. Até que às tantas, olha, é mesmo esta. Pronto. Passados uns tempos, claro que perguntei, eles lá me disseram: pá, tens que ler, se disser steel, então é porque não tem gás. Pronto. E vais-te desenrascando, não é? Uhum. Eu acho que um dos grandes pontos que nós temos como treinadores portugueses é a astúcia e que está relacionado ao facto de tu desenrascares porque tens poucas condições de trabalho, estás habituado a lutar nos jogos contra equipas muito mais fortes, e portanto procuras as melhores soluções, não é? É isso, não ficas passivo à espera do destino, não, tu marcas o destino. Tu vais atrás dele, uns dias corre bem, outros dias corre mal, mas o melhor que tu tens no desporto é que tu tens sempre uma nova oportunidade. Na próxima semana, no próximo dia ou na próxima temporada. Pronto. E as coisas são assim. E correu bem, não é? Correu Uhum. bem, e Essas quando três pago. experiências que teve na Áustria foram todas o mesmo tipo de clubes, ou seja, eram clubes de competição, de formação, como é que eram os clubes? Eu estive sempre em clubes de competição e voltados para o rendimento cá Uhum. fora. Mas as realidades eram diferentes. Explico porquê. Porque quando eu chego à Áustria, para a Bundesliga, a coisa corre bem, a coisa corre muito bem. E eu entro em conversações com um dos clubes mais fortes da Áustria, que é o Krems, ahm, com o tal empresário alemão, e ele diz-me assim: Olha, Pedro, está tudo ok, isto vai avançar. Nós já tínhamos reunido com eles, e ele diz-me assim: Eu vou ter que ser operado, mas isto é rápido. Sou operado, 1, 2 semanas no máximo, estou recuperado. Só que não aconteceu. Ele foi operado e dentro de 2 semanas morreu. Ui. Pronto. Morreu e nessa altura eu fico sozinho. Fico sozinho, com esta história do morrer, do tempo, disto, daquilo, não sei o quê, e eu não ter os contactos, perdi o contrato. Perdi o contrato, e disse, pá, só tenho, a única coisa que eu tenho é ao regresso, ao trabalho e vamos ver.
Só que como até ali as coisas estavam a correr tão bem, eu recebo um convite através da Federação Austríaca para trabalhar numa academia de handball em Graz. E disse, ok, tudo bem, não há problema, só que tenho que ir buscar uma equipa à quinta divisão. Uhum. E aí eu disse, epá, para a quinta divisão, e agora o que é que eu vou fazer? Bem, como te disse, é assim, ao regresso, ao aceito, e aceitei. Epá, Uhum. e aceitei e aquilo foi por aí fora, ou seja, aquilo dá um... Nós vamos por ali fora, subimos divisão, fomos até à Bundesliga e chegámos à Final Four da taça. Eliminámos o conjunto de equipas muito fortes, principalmente o Bregenz em casa, antes de irmos à Final Four. Que foi uma loucura total na cidade e imobilizou muito, não é? Ahm, e fez-se muitos jogadores daí para as seleções e para outros clubes. Depois eu tenho outro convite para ir para Brook, onde estou à frente do campeonato e não ganhamos o campeonato porque veio o coronavírus. E aquilo acabou. Acabou e é nessa altura que eu vou para a Alemanha. Durante a pandemia eu mudo para a Alemanha. Pronto. Depois na Alemanha começa uma nova história. E nessa situação, como é que surge o convite para ir para a Alemanha? O convite surge porque o plano era sempre ir para a Alemanha. Ok. Ou seja, eu nestes anos todos conheci muitas pessoas, hum, e tu sabes que os empresários têm um interesse. E o interesse não é benemérito. O interesse é fazerem negócio, não é? Uhum. Eles fazem negócio com as transações, com os jogadores, com os treinadores e por aí fora. Mas nós tínhamos um plano. O plano era eu ir à Áustria, aprender alemão e depois entrar na Alemanha. E eu não perdi o foco, não perdi o objetivo e fui vendo. Portanto, eu tive uma vez em Magdeburgo, numa reunião, e o que me disseram assim: não, isto é para equipas mais jovens, não é para ti. Adeus. Lá fui eu embora. Depois estive outra vez em Dragons, Schalksmüller, equipa de terceira divisão. O presidente ficou indeciso, mas depois optaram pelo Mark Drangulski, um treinador que lá estava, e um antigo jogador, referência deles. Até que há um dia que surge em conversa com o Bosco. O Bosco estava a jogar na Alemanha. E surge em conversa com ele, e ele disse: professor, isto aqui tem condições, mas eles estão muito atrasados e a equipa era. Havia ali alguns problemas, em termos de treino, treinavam pouco, parece que não treinavam tão bem. E eu disse: pá, deixa-me lá ver. E organizou-se um contacto com o presidente. E a meio da pandemia eu fui embora. Eu nunca mais me esqueço. Eu estou a andar no aeroporto de Viena e num corredor e as luzes acendiam à medida que eu ia andando, porque não havia ninguém, porque aquilo normalmente, né, detecta as Uhum. pessoas, o movimento, está sempre, a luz está sempre acesa. Portanto, e à medida que eu ia avançando, as luzes, tal, assim, realmente, isto é impressionante. Fui sozinho no avião. A tripulação, eu e acho que ia mais alguém. Uhum. Pronto, cheguei lá, vi uma cidade muito pequena, industrial, na zona de Westfalen, e com 4 pavilhões para handball. Só se jogava handball ali. Uhum. Um clube jovem, relativamente jovem, com os escalões todos, com as equipas todas, um patrocinador fabuloso que é o Gorro, todos nós temos isso na casa de banho, ou torneiras, ou lavatórios, ou sanitas. Uhum. E a fábrica é ali, e eles decidiram dar um pavilhão à cidade e ao clube. Portanto, o pavilhão ficou lá, um pavilhão muito bom, onde se joga handball. Isso é mesmo aqui. É mesmo aqui. Pronto. E aí começa a primeira fase. Nesse clube, as coisas também no primeiro ano dá-nos começa a correr muito bem, mas a seguir vem a segunda vaga da pandemia. E no segundo ano, nós fomos avançando, fomos andando, pá, e depois a seguir surge-me o convite para ir para Aurich. Aurich para teres uma equipa forte, a terceira liga.
para teres uma ideia, é ires para lá de Bragança. Ok. E como é que era essa realidade comparativamente à nossa, à portuguesa? Oh, Walter, o handball é visto como um espetáculo na Alemanha. Como um Uhum, espetáculo que as pessoas compram as entradas, vão antes, falarem, divertirem-se, beberem uns copos. Faz parte, portanto, e beberem uns copos, estou a dizer, tudo controlado, uhum. mas essencialmente para apreciarem o jogo. Portanto, aquilo tem que se jogar bem. E jogar bem tens que jogar alemão. Não é? Eu não vou para lá mudar a forma de jogar dele, as raízes deles e por aí fora. Não. Aquilo que eu, como treinador, tenho que perceber para uma melhor integração é o que é que eles querem, como é que normalmente jogam e depois o pouco que eu possa mudar ali ou atualizar. Estás a perceber? Essencialmente é isso. Ahm, Muita gente a ver sempre os jogos, muita gente. Ahm, um contexto. De intercâmbio entre os jogadores e o público, o treinador e o público, os patrocinadores. Portanto, isso acontece com frequência. Tu és obrigado, para além de todas as entrevistas e essas coisas, mas és obrigado no final do jogo, a falares, com os sponsors, com os adeptos e pronto, e tens que ouvir e tens que aceitar, mas as pessoas são muito corretas. As pessoas são muito corretas contigo e são justas, muitas vezes dizendo, não, eles eram melhores. E isso é muito importante. Agora, o mínimo que tens que fazer é tens que lutar, não é? Tens que lutar e tens que ter ali uma organização em termos de jogo, porque isso eles gostam de ver. Ahm, e a Alemanha é um país mais fortíssimo em termos de handball. Quer dizer, Primeira Liga é a Liga número um Uhum. e a segunda Liga, igual, está nas cinco melhores ligas e eu não quero dizer nas três melhores ligas do mundo. Está nas cinco melhores ligas do mundo, de certeza absoluta. E por aí fora, tens uma terceira liga também fortíssima, portanto, e depois cada estado está organizado de sua forma. O meu estado tem, eu não, são 14 divisões séniores. Fogo. 14 divisões séniores. Estamos a falar num total, neste estado que eu estou, é, para tu veres a dimensão, é desde Faro até Aveiro. Uhum. Faro até Aveiro são 40 mil jogadores, masculinos e femininos. 40 mil a praticar handball diariamente. E depois tu tens equipas séniores, normalmente a primeira, a segunda, a terceira e em alguns casos até a quarta equipa. Hum. Como é que conseguem ter tanta gente? Porque há gente para que quer estar concentrada no rendimento, no alto rendimento. Depois uma segunda equipa onde os jogadores mais novos estão a rodar para irem a seguir para cima. Uma terceira equipa já de um conjunto de gente que quer treinar duas vezes e joga numa liga inferior. E uma quarta equipa, muitas vezes, alguém que só malta muito mais velha. Uhum. E o que acontece é que quando eu te falo de malta muito mais velha, até de 50 ou 60 anos. Ok. E essas equipas jogam todas no mesmo campeonato. O que é que acontece? Vou-te dar um caso bizarro, que é, tu tens uma equipa de amigos que se juntam para jogar e eles têm 50 ou 60 anos e essa equipa pode ir desde a 16ª divisão à 14ª até à Bundesliga. Um caso bizarro, não Sim. é? Uhum. Mas o que acontece é que as divisões estão todas integradas, não é? E eu acho que isso faz sentido, porque toda a gente está a ir ao pavilhão, as pessoas estão-se a cruzar e estão-se a conhecer, não é? E é gente que gosta de handball. Eu às vezes olho para a nossa realidade, nós temos também boas experiências e por aí fora, mas eu juntava tudo o que é esses jogos de Masters ou do Inatel, Uhum. hum, ou do desporto escolar, tudo na mesma divisão, tudo dentro da mesma estrutura do handball. Não precisas de estruturas paralelas que estão a competir umas com as outras. São iguais, elas não são diferentes, elas são iguais. Elas estão pura e simplesmente a competir umas com as outras. E aqui não, ou melhor, na Alemanha não. A coisa faz sentido. Não quer dizer que também não haja lá uma competição entre escolas e por aí fora, claro que também há. Mas, mas está toda a gente metida ali naquela estrutura. E depois tens muitos árbitros jovens,
Tens muita gente, muitos jovens a quererem ser treinadores, muita gente mesmo. Ahm, os árbitros, por acaso, é uma coisa muito interessante. O melhor estrutura que eu vi foi na Áustria, que era, eles apanhavam os jogadores mais velhos que estão a deixar a carreira para começar a ser árbitros. Ou seja, malta com conhecimento. Ora, nem mais. Conhecimento, a experiência que têm de jogo, não Uhum. é? Recebem já as malandrices todas, e árbitros bons. Rapidamente, em 2 anos, estão a apitar a primeira divisão ou estão a apitar a Bundesliga, não é? Uhum. E, e eu acho que é um caminho fácil. É um caminho fácil, quer dizer, repara uma coisa, o risco que tu tens é, tu não podes pôr alguém com 20 anos a apitar um jogo da primeira divisão Uhum. quando tem pouco conhecimento e experiência de jogo. E experiência de jogo é o quê? Apitar muitas vezes? Não, é apitar muitas vezes coisas diferentes, jogadores diferentes e ter o conhecimento dos jogadores. Não é saber, olha, este vai-me provocar faltas, olha, este aqui vai dar ali umas mocadas na defesa, este vai fazer isto, este vai fazer aquilo e por aí fora. Pronto, e, e- e quem já passou por isso e quem tem o conhecimento disso apercebe-se mais rapidamente, não é? Depois, o que é importante? Fazerem parelha, durante o fim de semana com árbitros mais novos. E isso em Portugal havia há muitos anos, eu agora não sei, porque estou fora, não quer dizer que não aconteça, não quero ser injusto, não é? Na apreciação. Mas eu lembro-me que antigamente isso existia. Havia árbitros mais velhos a apitarem com árbitros mais novos. Eu via, eles apitavam primeira divisão e no sábado e no domingo estavam a apitar os infantis ou os iniciados, com um árbitro mais novo. Era muito importante esse trabalho. E, pá, eu vi o Macau, vi o Golão inúmeras vezes, vi o Marreiros, vi o Gil, vi toda a gente. Em Leiria também, como é que ele se chamava? Já não me lembro. Não me lembro. Era muito bom também, mas já não me lembro. Já não me lembro. Ahm, mas, mas fazia-se esse trabalho, não é? E isso é muito Uhum. importante porque é um trabalho de formação muito mais próximo e individualizado, não é? Como o Uhum. treino. Uhum. É assim mesmo. E agora, este último ano, onde é que esteve? E se pode falar do futuro? Epá, o futuro não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu posso dizer as coisas. O que acontece é o seguinte: eu depois de Aurris não fizemos uma campanha boa para tu veres como é a mentalidade alemã. Eu informo-os em janeiro que iria mudar no final do ano. No final do segundo, segundo ano de contrato, disse: Olha, eu vou para Hannover Burgdorf. Não vou continuar, ok, tudo bem, não sei o que, não sei o que mais. E eles depois a seguir disseram-me assim: Olha, Pedro, temos aqui faltam 3 meses. Esta é uma hipótese que nós temos de poupar algum dinheiro, porque se conseguirmos prescindir dos teus serviços agora, já que a equipa também está estável, podemos já colocar um novo treinador, e tu continuas a receber o dinheiro pela segurança social. Pronto. Uhum. Então, os meus últimos 3 meses, ou seja, o último mês de competição e os 2 meses de contrato que ainda tinha, em Aurich, fiquei sentado no sofá. Não, ou seja, já a preparar a nova época. Mas isto, na perspectiva deles, não, vamos já meter o novo, este não vai cá ficar, vamos já ganhar tempo, porque as coisas, ou seja, não havia problemas. Já o clube não tinha objetivo de subir. Segunda situação, não havia problemas de descida, portanto estava tranquilo. Pronto, e decidimos isso. Para mim, foi assim, um pouco choque, estás a perceber? Mas que é isto? Não vou até ao final, não é? Uhum. Me sentes-te Onde um é que está o pouco ferido, compromisso? ferido no orgulho. Então, mas brincadeira é esta? Então vou-me embora agora? Então, mas o que é isto? 3 meses do fim, falta um mês de jogos, faltam 4 jogos. Pronto. Mas tens que perceber as coisas noutra dimensão. E eu vou para Burgdorf, para a equipa de sub-23, que está intimamente relacionada com a equipa principal, e que o objetivo era subir. O objetivo era subir. E nós não subimos no primeiro ano, porque perdemos pontos na secretaria. E perdemos pontos na secretaria porque houve má inscrição de jogadores. Ok. Dentro lá de uma regra delas, uma delas foi porque há um jogador que jogou contra o Hamburgo e depois tinha que esperar um conjunto de jogos. E segundo o que eles me disseram, o erro que eles cometeram foi que
Na terceira divisão era menos jogos, mas como já estávamos na quarta divisão, era outro número de jogos. Portanto, houve ali um erro qualquer, portanto, acabamos por não subir esse ano. E este ano que passou, ganhámos o campeonato, subiu-se, e os jogadores promoveram-se e gente muito interessante, pá, jogadores com muita qualidade. Ahm, Trabalhei com jogadores que estão na seleção, o Leo Zink, há jogadores que vão estar na segunda Bundesliga, o Niklas Gauch, o Johannes Thiel, um potencial enorme. O Torga Lutz também, e muitos outros. Esses Ahm, jogadores não dão para o uhum, mercado português. claro que não. Então, ficava todo contente. Não a nível Isso. financeiro, digo eu. Eles não querem. Não querem vir e a questão não é Ok, financeira. A questão é que eles não querem sair dali porque eles querem jogar aquela liga. ok. E isso é uma coisa, Walter, que eu aprendi com eles e percebi. Se hoje me perguntares se eu prefiro ganhar a Liga Alemã, a Bundesliga, ou a Liga dos Campeões, eu digo claramente a Bundesliga. Porque tem muito mais prestígio. Uhum, Muito mais prestígio. Tu jogas a Liga Alemã, ainda bem, se as notícias são verdadeiras, não é? Que o Kiko e o Martim vão para lá e vão ter acesso ao maior espetáculo da vida deles e poder participar desse espetáculo. Porque os jogos são fabulosos. A atmosfera. É difícil todos os jogos, ou seja, tu podes perder em casa contra o último, portanto não é um escândalo, mas isso pode acontecer porque as equipas são muito fortes, né? uhum, E, e quando sobes de divisão, há uma diferença grande. Há uma diferença da sexta para a quinta, há uma divisão, há uma diferença já da quinta para a quarta, da quarta para a terceira, uma divisão ainda maior, e depois a segunda e a primeira, então da segunda para a primeira, uma diferença ainda muito grande. Tens muitos jogadores talentosos, muitos jogadores com potencial enorme. Ahm, para teres a noção das coisas, há equipas de quinta divisão que te jogam à vontade na primeira divisão portuguesa. Esquece o Sporting, o uhum. Porto e até o Benfica, não é? Mas jogam-te, e da quarta também ainda mais, da terceira equipa já mais forte, na segunda e na primeira a mesma coisa. A dimensão é que a dimensão, desculpa, a perspectiva deles é que é diferente, ou seja, eles estão muito focados na liga deles, naturalmente que querem ganhar a Liga dos Campeões e as outras competições internacionais, mas tu estás a jogar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, numa determinada fase, e estás muito mais focado na competição interna do que depois na competição externa. Tu dizes assim, opá, eu vou lá, até posso perder por 2 ou 3, mas depois em casa ganho por 5 ou 6. Não é? E às vezes escorregas, podes escorregar nesses jogos. Isso pode acontecer, não é? Hum, uma dimensão muito interessante, estás a ser, muito interessante e para quem gosta do jogo, para quem gosta de handball, sente-se claramente realizado a trabalhar ali. Sim. Então, e falávamos do futuro. Isso, o futuro. Olha, o futuro é uma boa praia agora, um bom marisquinho e aproveitar. Mas diretamente à pergunta que tu me fazes. Hum, eu comecei a trabalhar com a federação local. Paralelamente com isso, porque os alemães claramente agarram se trabalhas bem, se estão satisfeitos contigo, se és honesto. Hum, e comecei a trabalhar com eles, como num cargo que eles chamam Landestrainer, que é o treinador da região, o pai dos treinadores. Ou seja, qual é a minha função clara? A minha função está associada a escolher os jogadores que vão para os centros de treino, planear planear o treino, escolher os treinadores também, não é? Os jogadores, os treinadores, planear o treino, controlar o que é que está a ser feito, é da minha responsabilidade, sou eu que faço as seleções, ahm, e vou para torneios com as equipas. Pronto. Isto depois está, para teres um bocado a noção, está organizado da seguinte forma. Eles neste momento começaram já a trabalhar com a geração de 2015. A Uhum, geração de 2015 começou a trabalhar em cada sub-região que nós temos. Ou seja,
Portanto, o estado onde eu estou a trabalhar tem cinco regiões. Ó, cinco regiões. Pronto. E cada dessas cinco regiões tem vários centros regionais de treino. Ok? Portanto, e os jovens jogadores, como. Portanto, agora não te consigo dizer em Portugal qual é a equivalência. Portanto, eles começaram a trabalhar com nascidos em 2015. 2015 estão a trabalhar. Por sua vez, os de 2014 já começaram há um ano e na próxima temporada, os nascidos em 2014 vão ter um torneio de observação. Paralelamente a isso, treinam todas as semanas no seu centro regional de treino. E eu desloco-me todas as semanas para ver o que é que eles estão a fazer no treino, falar com os treinadores, ver alguns jogadores, talentos e por aí fora. Depois, portanto, eu isso normalmente faço ao sábado de manhã, é o dia que eles treinam. Depois disso, eles têm dois torneios de observação, um em outubro e outro depois na altura da Páscoa, um pouco antes da Páscoa, onde nós escolhemos quem são realmente os jogadores que têm talento e que querem. Ok. E Mas da, alguns da região ou do país? Ainda estamos a falar da região. da região, Da da região, região, ok. da região, da região. Para te dar um exemplo, eu consegui, portanto, eu já fiz o grupo de 2012, já fiz o grupo de 2013. Não sei se há muito ruído aqui de fundo ou não. Não, 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 Não. tranquilo. E o que é que acontece? Acabo por fazer esses dois grupos. Tenho uma listagem de 150 a 160 jogadores, potenciais candidatos, não é? Depois de veres esses jogadores, nós temos 7 centros de treino para o alto rendimento na nossa região. Na nossa região. Masculinos e femininos. Portanto, e os jogadores são lá colocados em pequenos grupos, 10, 12 no máximo, ahm, e trabalham semanalmente à segunda-feira. Entre segunda e terça-feira, todos eles treinam lá. Portanto, os mais novos ao sábado, na sua região. Estes um pouco mais velhos já começam a treinar num polo de treino, não é? Num centro de treino, onde já estão agrupados os jogadores da mesma região, não é? Uhum, Ahm, tudo dentro do meu estado. Tudo ok, dentro do meu. Depois, eles trabalham 2 anos aí e o trabalho está essencialmente focado em questões de técnica, em tática individual ou de grupo, mais na ofensiva e defensiva. Algumas situações também de transporte de bola que nós inserimos em termos de treino. E depois, no final desses 2 anos, nós temos uma competição que criámos, que é o Trials, onde eles jogam. Portanto, esses 7 centros de treino vão jogar entre si, mas não como equipas. Nós misturamos os jogadores, ok. porque eles têm que aprender um determinado conjunto ou um determinado conteúdos, desculpa, um conjunto de conteúdos, de treino, entre trajetórias, finta, bloqueios, portanto, defensivamente a posição, a interseção, a ajuda, várias coisas, fundamentos do jogo que eles todos têm que saber jogar. E eu depois faço as equipas. Olha, a equipa A é esta, a equipa B é esta, a equipa C é tal, 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 tal. A federação local, estamos ainda numa zona local, não é? Uhum, Do meu estado, dá-lhes os equipamentos, eles jogam, vão para casa com o equipamento. ok. Olha, por acaso, equipamentos é uma coisa engraçada. Olha, eu até te trouxe para tu veres aqui. Isto é o trabalho de divulgação da Sim, federação também. Que é, ok. no final de cada ano, de cada época, todas as equipas que ganharam uma liga, ganhaste a primeira, a 15ª ou a sétima liga, Uhum, masculino, feminino, desde os mini bambinis até aos mais velhos, toda a gente recebe uma camisola da Federação. excelente, sim. Uhum, Queres melhor promoção? Não é? uhum, sim, uhum, sim. Diz assim, dás uma taça, a taça fica lá na vitrine do clube a ganhar pó, não é? As medalhas depois nunca dão para todos. Pronto. E isto acontece porque eles até realizam uma atividade muito interessante no final do ano para os infantis. Chama-se o Mini VM, Mini Campeonato do Mundo.
onde as equipas inscrevem-se. Portanto, e não dá para todas, porque há muitas equipas, elas inscrevem-se, há ali depois um modelo de seleção que eu não te consigo explicar, não sei se por sorteio ou por outra razão qualquer, mas isso não é tão importante. E eles fazem uma competição masculina e feminina e cada equipa joga por um país. Ou seja, uns jogam por Portugal, os outros pela Espanha, os outros por Angola, os outros por aqui, para Cabo Verde, seja lá o que for. Né? Uhum. E durante o mês de maio têm ali um conjunto de concentrações onde vão passando desde a fase preliminar, depois o main round, até que chegam depois às finais, onde jogam os quartos de final, as meias finais, a final e as classificações. E no final, pronto, dão um prémio ao melhor jogador, dão depois para o melhor jogador, né, e dão camisolas para os melhores sete jogadores, né? E todos os outros ficam com a camisola com que jogaram pelo país que representaram. Tu vês, sim, vês os miúdos todos e as miúdas a treinarem depois no ano seguinte com essas camisolas. Né? Por exemplo, nós no Trials o que fazemos é, após 2 anos de trabalho, entregamos uma t-shirt dourada, um rapaz e uma rapariga, que se tenham destacado pelo seu desenvolvimento. E esse destaque é que começam a ser chamados para a seleção nacional, hum, e evoluíram tecnicamente. Portanto, é um prémio extra, mas têm que ali naquele dia, naquela competição, também demonstrar que são melhores que os outros. Tal. Dás-lhe algo extra. Não é caro, não é difícil. Hum, Depois, a partir disso, tenho reuniões com os selecionadores alemães, em que nós temos um dia que é o dia de todos estes Landestrainers, onde nos juntamos. São muitos? Somos 16, Ok. Uhum. cada estado, Ahm, masculino e feminino. Estás a ver a quantidade de Uhum. gente que é. Depois, para além disso, temos os treinadores das seleções, ahm, e eu estou, neste momento, a acompanhar duas equipas da minha responsabilidade, numa das quais faço também tutoria de um jovem treinador. Mas a responsabilidade do jogo é minha. Né? Ok. Se eu disser, pá, se fico sentado no final do banco e vou falando pontualmente com ele é uma coisa, ou posso estar levantado e eu é que digo quem é que entra, quem é que sai e o que é que muda. Uhum. Né? Pronto. Depende também do nível de competição onde estamos. É uma competição muito forte, que é a Deutschland Cup, onde todos os estados entram e acabam por estar em competição ali. Tu vês os jogadores que vão estar na fase seguinte, já é para os centros de treino nacionais, ou das seleções nacionais. Isso chega mesmo a muitos atletas, não é? É uma captação impressionante. É, ou seja, a malha está muito apertada, começa desde muito cedo. Tu repara, eles trabalham por ano, eles não trabalham por geração, digamos assim, não é? Uhum. Portanto, Sim. eles trabalham os 2015, 2014, os 13, os 12, os 2011 terminaram agora o processo no nosso centro de alto rendimento. Os 2010 têm na próxima temporada já esta Deutschland Cup, que eles têm dois momentos. Eles têm uma, chamam-lhe o Sichtung, que é, acaba por ser um momento de observação, não de um torneio, mas que temos que levar um conjunto de jogadores que nós achamos que têm potencial para a seleção, os melhores 16. Desses centros, desses sete centros, temos que Uhum. escolher 16. E eles depois dão-nos objetivos claros, não é? Tens que apresentar canhotos altos, tens que apresentar um ou dois com perspectiva de 2 metros, o que lá não é difícil. Porque tu dizes, olha, que altura é o pai, a mãe? O pai tem 1,96 m, portanto, claramente ele vai andar ali perto, não é? Pronto. Aí não é tão difícil como era em Portugal procurar gente, não é? Portanto, levas 16 para um fim de semana onde eles vão ser testados fisicamente, num conjunto de provas e um conjunto de exercício, de baterias de exercícios da Federação Alemã, e depois tem ali pequenos jogos, pequenos jogos, de duração de 20 minutos,
contra outros estados, mas não no sistema de competição. Eles dizem assim: olha, o primeiro jogo agora jogas 3-2-1, o segundo tens que jogar 6-0. Pronto. E os selecionadores estão a ver. No ano seguinte, então, é que temos uma competição contra todos os estados, portanto, organizados em dois grupos, ahm, quatro grupos, desculpa. E depois um modelo de competição normal, ali em 4 dias, que estamos a jogar contra as outras equipas e, e aí podes usar as regras quase todas, retirando a marcação. Eles não Uhum. querem marcação, não é? E pronto. E há um trabalho também bastante interessante. Para mim, estava a ser demasiado acumular o clube com isto. Pois, acredito. E, e com o clube, porque eu normalmente assim, eu treinava todos os dias, alguns dias 2 vezes por dia. Hum, Ao sábado de manhã eu estava a visitar os centros das regiões de treino, dos mais novos, ver o que é que existia, falar com os treinadores. Ao sábado à tarde tinha por norma o meu jogo, ao domingo de manhã estava a ver jogos. E à segunda-feira sou eu que dou o treino num desses sete centros já de rendimento. Portanto, Uhum. todas as semanas eu salto de centro em centro e sou eu que vou lá dar o treino e vejo e falo com os treinadores, mas a responsabilidade do treino é minha. Pronto, e de um momento para o outro começa a ser demasiado, não é? E eles querem dar um salto, também querem ganhar, não é? Porque é algo que toda a gente aspira. E eu decidi que na próxima temporada seria importante para mim, dedicar-me exclusivamente a este ponto com a Federação e com as seleções. Ah, Excelente. Uhum. poderia ter ficado com os clubes, mas, mas é importante tu saberes quando é que deves sair, Uhum. sair por cima, e ver se tens, se há ali perspectiva de evolução ou não para a tua carreira. Eu nunca me identifiquei muito com representar clubes, mas essencialmente com projetos, desafios e conquistas, não é? Pelo trabalho em si. Isso, acima de tudo, foi o que me motivou muito mais. Uhum. É muito engraçado porque o clube é muito bom. A Nova Burgdorf é uma das referências, é um clube da Bundesliga, um, extremamente organizado, mas para mim estou limitado ali. Portanto, eu para ser treinador da Bundesliga ou da segunda Bundesliga ou por aí fora, tenho que dar outro salto e fazer outra coisa. Portanto, não vou, o caminho está fechado ali. Estás a perceber? Uhum. Sim. Portanto, tenho que ir por outro lado e é esse lado que irei fazer agora, provavelmente um ano ali. Logo se vê, Walter, não estou muito preocupado com o futuro, porque acima de tudo estou a gosto. Aquilo que tenho aprendido ao longo destes anos é a principal ferramenta que tenho é o meu trabalho. E é nisso que me tenho agarrado e sempre achei que se trabalhasse alguma coisa interessante iria surgir, não é? É claro que todos nós gostamos de ser campeões do mundo, ir aos Jogos Olímpicos, ganhar a Liga dos Campeões, essas coisas todas, mas para isso tu também tens que te posicionar, não é? Tens que te posicionar e tens que saber, conhecer quais são os caminhos e as pessoas-chave para isso. E eu, para ser sincero, nunca estive muito preocupado com isso. Estive mais preocupado em outras coisas. Disse, olha, agora. Mas sempre dando um passo em cima, avançando. Estás a perceber? Não tive obcecado e tem que ser treinador ali, tem que chegar. As coisas vão de acontecer, As naturalmente, coisas. com calma, E, tranquilo. e Portugal? É pá, Portugal é fabuloso. Olha, tu já viste bem as coisas. Mas Yeah. é difícil, não é? Voltar. Principalmente depois de estar nessas realidades. Epá, eu acho que isso é verdade. Aí tu começas agora a ver outra coisa também por fora e começas a perceber outra dimensão. Uhum. E eu digo-te assim: hum, primeira coisa para voltar, tu tens de ser convidado. E eu nunca fui. Uhum. Verdade seja dita. Nunca fui convidado, portanto, tenho essa vantagem. Consigo lá estar porque não me convidam. Portanto, estou lá. É claro que assim, para seres convidado, para seres convidado, para voltares, tens de ter alguma coisa, pelo menos para mim, tem que ser alguma coisa motivadora, não é? Exato. Uhum. Para sair dali. Nunca me movi muito pela questão económica, não era isso que me motivou a ir para fora. Claro que tenho que estar tranquilo e estável, não é?
E tenho a possibilidade na Alemanha de viver só do handball. E isso não é possível em muitos países, e principalmente viveres de uma forma estável, sem aquela preocupação de fim de mês se vão pagar ou se não vão pagar. Uhum. Pronto, eu isso sempre tentei evitar. Ahm, quando- eu gosto muito de Portugal e sempre que posso venho aqui, são 3 horas, vou direto agora, fiquei todo contente. Tranquilo. Ahm, Estava a dizer que nós nunca estávamos recebeu onde? convites. Não, 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 não. Eu acho que tem que nem devem saber que eu existo cá fora. Nem devem saber. Ah, mas pronto, não é por aí que me preocupo, não é? Ahm, Tu olhas depois para a realidade portuguesa e depois quando estás cá fora tu dizes assim, então mas regresso, vou treinar uma equipa e tu vês a Liga Portuguesa, a maior parte dos jogos não está quase ninguém a ver, não Uhum. é? Os pavilhões estão frios, não sei se são devidamente limpos, e aquilo não está preparado para o espetáculo, porque as coisas estão muito preparadas para se ganhar, para se ser campeão, para o resultado, para não se descer de divisão, seja o que for, mas não está preparado para ser um espetáculo. E o handball, com toda a evolução que tem tido no país nos últimos anos, faltou essa parte. E essa parte falta porquê? Porque está no ponto onde nós menos evoluímos, que é os dirigentes. Uhum. E os dirigentes é um reflexo da nossa classe política. Tudo vem de cima. Se tu não tens políticos fortes, se tu não tens políticos preparados, isso reflete-se para baixo em todas as estruturas da sociedade. Nas câmaras, nos institutos, da água, né? Agora temos este Uhum. problema da É água aqui. verdade, na margem sul. Ah, mas eu ainda consigo tomar banho. Eu consigo tomar banho, olha aqui, felizmente, felizmente a coisa ainda funciona. Ahm, em qualquer estrutura, em qualquer estrutura, ahm, essa essa dinâmica, essa forma de estar dos dirigentes, hum, tem a sua influência, não é? E quanto mais baixo desce, pior é. Não é? Repara que como nós começámos a falar da evolução da modalidade e quão importante foi a evolução dos treinadores, não é? Deixa-me só fazer aqui uma à parte pelo seguinte, eu dei formação muitos anos na Federação, muitos anos, mesmo muitos anos. Ahm, e, e havia 3 pessoas importantes ali que eu apanhei. O Mário Moreira, que eu acho que hoje continua no IPDJ, não tenho a certeza, era o responsável da formação. Depois o Adelino Calado, o professor Adelino Calado, também importante. E mais tarde o Pedro Sequeira, onde demos o grande salto, e isso tem que ser dito, que foi com ele que se abriu a porta para trazer mais gente e evoluir. Portanto, isso está relacionado com a evolução dos treinadores. Depois a capacidade de cada um em querer ser melhor. Houve esforços para os árbitros, é sempre mais difícil que os árbitros, que há menos gente, é menos atrativo, não é? Uhum. Mas há gente dedicada aos jovens, a tentar melhorá-los e por aí fora. Mas os dirigentes, tu não vês nada, Uhum, não é? sim. Partem do princípio que já sabem que isto é fácil, não é? E tu, e tu tens depois um conjunto de estruturas, ainda eu tive esta semana com alguns treinadores no Ginásio do Sul, que foi um clube onde eu trabalhei, pá, e que é uma pena porque era uma referência na modalidade, a forma como foi descendo por ali abaixo. Não é? E isto não está relacionado com os jogadores, não está relacionado com os treinadores, está relacionado com quem pensa o clube e quem comanda o clube. Uhum, Não sim, é? sem dúvida. E por muitos novos clubes que apareçam, que é sempre bom, não é? É sempre saudável, o mais importante é que tu mantenhas as grandes referências da modalidade. E eu dou-te o exemplo claro aqui de Lisboa, onde grandes clubes que faziam um trabalho muito forte foram progressivamente desaparecendo. Porquê? Más políticas locais dos clubes,
penso que as estruturas de responsabilidade no handball, locais também, devem ter a sua palavra, devem aconselhar. É para isso que servem os diretores técnicos, é para isso que servem os presidentes também. Não é para fazer, não é para andarmos a brincar às seleções, é claramente para aconselhar os clubes. Se as pessoas não querem ouvir, é outra coisa, mas às vezes é preciso, às vezes não. Na maior parte das vezes, se tu quiseres avançar, tu tens que comprar guerras. Uhum. Tens que comprar guerras, Walter. Certeza absoluta que onde tu chegaste agora, há gente que te vê de lado, há gente que não gosta de ti, por razões que tu nem sabes. Exatamente, sim, Nunca sim. falaram, nunca falaram contigo, mas não gostam de ti. Porquê? Não gostam. Pronto, há paciência, não é? Mas há muita gente que gosta, há muita gente que Uhum. vai estar, há muita gente que vai querer avançar. Mas a vida é assim mesmo, não é? Portanto, Sem e depois dúvida. temos de tomar decisões. Temos de tomar decisões. E a esse nível, eu acho que falta claramente transformar o handball num espetáculo, porque as equipas jogam bem, porque há bons jogadores. Agora, vamos lá dar uma carinha diferente a isto, não é? Um bom enquadramento. hum, não chega só a dar na televisão, não é por dar na televisão. Isso as pessoas estão, muitas vezes pensam nas receitas televisivas. Não, não é por aí. Tens é que cativar as pessoas para que ao sábado à tarde ou ao domingo a uma determinada hora se habituem a ir ao handball, Uhum. que é o que acontece aqui, ou acontece na Alemanha. Mas as pessoas sabem que àquela hora é sempre o jogo de handball e aquilo está programado para não ser ao mesmo tempo ou à mesma hora que o jogo de futebol, que jogam noutro horário. Portanto, isto tem que haver uma, uma articulação entre os vários clubes, depois também quem organiza as competições. Portanto, e este tipo de conversa é que permite, pois, claramente pensar o processo em si, não é? Portanto, quem é que gosta de jogar à quarta-feira, às 9h30 da noite, sabe-se lá onde, não é? Mas tu tens um campeonato, eh, eu acho que o campeonato português tem duas equipas muito fortes, uma que vai atrás das outras, e depois as outras já têm um nível diferente, não é? E tu fazes ali, se calhar, 6 jogos fortes, os outros vais jogar para ganhar e para não te aleijares, e estás com a cabeça nas competições europeias onde consegues ter o teu prestígio. Uhum. Sim. E isso é diferente, não é? Depois é a coisa que é ser, ou seja, É pouco em, atrativo. em, eu vou-te ser sincero, é assim, o grande projeto, ou o grande desafio, não é projeto, o grande desafio eh, para o campeonato português, ou para ser treinador no campeonato português, é tu dizeres assim, ao Sporting, não, o Sporting, o Ricardo Costa fez um trabalho brilhante, deixou, mas é estar lá porque aquilo está a correr muito bem, não é? Exatamente. O Porto teve não sei quantos anos com o Obradovic, então manteve um determinado nível. Estas questões da politicagem desportiva, eleições, isto, aquilo, mandou aquilo um bocado para baixo, mas eu acho que agora vai voltar outra vez e eu gosto muito do Carlos Martins, eu acho que é um Uhum. treinador Sim. muito competente, muito Uhum. competente. Hum, Tu tens o mais ambicioso é o Benfica, porque dizes assim, porque claramente é quem quer e quem precisa ganhar e não ganhar não sei quantos anos. Portanto, isso é o grande desafio. Agora, para isso as pessoas têm que ter noção daquilo que é necessário, não é? Porque ganhar, toda a gente quer ganhar, não é? Agora, como é que se ganha? Isso é já outra coisa. É não ter, eu acho que é muito isso, de comprar guerras e não ter medo de arriscar, e as guerras que se compram, justificá-las o porquê delas acontecerem, né? Porque os sócios vão sempre querer ganhar, mas se nós justificarmos às pessoas o porquê de estarmos a fazer, acho que as pessoas vão sempre compreender e vão se identificar com as coisas que são feitas, e para isso é preciso ter coragem. Sim, 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 sim. Identificam-se e apoiam-te e avançam nesse Uhum. sentido. Claro que depois vais ter que ter resultados. Vais ter Claro. que ter resultados. Uhum. Por exemplo, o caso da Alemanha, é claro, é assim, primeiro ano que tu chegas lá, eles experimentam-te e dão-te esse ano. Eles dizem, não, está a montar a equipa. No segundo ano tens que fazer melhor. Se no primeiro ano tiveste 24 pontos, em é não sei quantos, no segundo já pelo menos tens que fazer 26, é uma evolução, não é? Mas a ideia é precisamente essa, é ver que o processo está a avançar, que a equipa é cada vez melhor, é mais forte, depois é o resto que está associado. Eu muitas vezes, parte das vezes nem falo, mas
tu deslocares-te a um jogo da Bundesliga, é uma experiência. Não é só ires à Final Four, da Champions e disso, porque, porque isso acaba por ser o resultado do produto anual aqui da Alemanha, porque é sempre organizado na Alemanha por alguma Uhum. razão, a Final Four, porque eles têm esta experiência de organização e transformam aquilo num espetáculo. Mas desloca-te a qualquer espaço aqui ou qualquer jogo da Liga, da Bundesliga, e tu vais ver o espetáculo que está associado a tudo isto. Portanto, de um momento para o outro, tu deixas de ser o Walter treinador e passas a ser o Walter adepto. Envolves-te naquilo. Não Uhum. é? É mesmo assim, porque isto é um espetáculo. É um espetáculo que está assente num jogo. Não é só ganhar e ficar à frente do outro e por aí fora. Não, para isso há mais coisas. Uhum. Bem, nós estamos quase a finalizar. Tem noção da quantidade de pessoas que já marcou ao longo da sua vida enquanto treinador? Hoje em dia fala-se muito e bem, do projeto Beca, não é? Que é um projeto de uma escola que, onde os miúdos andam ali quase todos na mesma turma e tudo mais, muito bem feito pelo Varjão. Mas em tempos houve um clube que era António Gedeão, e que toda a gente pergunta-me qual é que é o meu clube e eu digo que é esse. Eu não sou do Sporting, não sou do Benfica, sou de António Gedeão. E esse clube, que já não existe, né, que foi feito por si, hum, deu um treinador, que sou eu, por exemplo, hoje, e de mais treinadores que andam por aí, deu o Alexandre Cavalcanti, deu o Gabriel Cavalcanti, não é? Ou seja, que não trabalharam diretamente consigo, mas foi um clube de escola que ajudou muito, não é? Ou seja, isso dos novos clubes surgirem é excelente, não é? Mas é pena aos clubes que vão deixando de existir. Como é que é isso de ter chegado a tanta gente? E falo de uma série de jogadores, o João Pinto e tudo mais, e marcou uma série de jogadores, não é? Quer dizer, devia fazer umas tatuagens, que era para ficarem lá com o meu nome todos nas costas. Não, 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 não. Ah, houve, houve mais gente a trabalhar com Uhum. eles. Naturalmente, tu quando estás no treino vais trabalhar com muita gente, não é? E passado 10 anos começas a ver, passados 20 anos mais vezes, eu vou entrar na minha. Eu sou treinador 30, há 34 anos. Ok. Né? 34 anos é muito. Porque naquela altura nós jogávamos e treinávamos, ainda hoje é a mesma coisa. Há muita gente que faz isso, não é? Portanto, foi por aí que fui avançando. E, esse projeto é muito engraçado. Na António Gedeão, na altura eu estava, foi na minha primeira passagem pelas seleções. E eu fiz isso juntamente com o meu amigo e colega Sérgio Miranda. Portanto, não o fiz sozinho, né? Uhum, sim. O Sérgio mais voltado para os papéis e eu mais voltado para dentro do campo. Mas essa combinação funcionou muito bem. Ahm, e aquilo surge porque nós já estávamos fartos do desporto escolar. Fartos. Porque às tantas é limitativo, não é? Joga-se pouco. Eu disse, "Bom, nós tínhamos a competição, o Sérgio até era treinador do Benfica, juvenis. Nós tínhamos que fazer a competição ali do desporto escolar para nos entretermos, porque tínhamos que ter isso no horário da escola. E só que às tantas quisemos mais, é aquela vertente competitiva que tu tens como treinador. Dissemos, e se nós federássemos isto? E foi por aí que isso avançou. Nunca mais me esqueço, nós tivemos problemas ao princípio com alguns clubes da Associação de Setúbal, porque a lei dos novos clubes, havia uma lei para os novos clubes que diziam que nós tínhamos isenção de pagamento de inscrições nos primeiros 3 anos. Uhum. Eram as leis, eram as regras. E as pessoas, como não sabiam, discutiam, estes gajos não pagam, isto, aquilo, não pagam inscrições, não pagam. Está bem, mas pagam. Tem. Depois lá o presidente Luís Santos lá fez uma circular, lá informou a associação e os clubes ficaram tranquilos, mas ficámos sempre ali com aquele olhar e apontados por aquelas pessoas, não é? Quando no fundo há um clube novo que surge, que até deve ser apoiado e acarinhado pelos outros, não Uhum. é? Sem dúvida. Diz assim, pá, ainda bem que temos mais um clube para jogar, não fazemos 6 voltas sempre contra os mesmos, não é? Não.
A mentalidade foi denegrir, a mentalidade foi deitar abaixo, mas a gente era mais teimosos. Nós fomos por ali acima. E aquilo foi engraçado porque a ideia original era, no máximo, fazer até aos iniciados juvenis e depois a seguir criar ali uma ligação, um protocolo com a Almada, com o ginásio, com algum clube perto para fazer os jogadores sair. E tu repara, Walter, que há uma altura que nós avançámos demasiado naquilo e há uma altura que sendo júniores, e nós víamos claramente que pronto, havia alguns jogadores que poderiam avançar um pouco mais. um, e nessa altura, eu acho que foi o Sérgio Marcos que me contactou. Pá, o Pedro precisa de jogadores para o Passos Manuel, não tinha jogadores suficientes para o Campeonato Nacional de Júniores. E foste tu e mais dois ou três, que Uhum, não sei se sim. foi o Vitor, ou o Balola, ou mais Uhum, alguém que foi. E nós não tivemos problema nenhum de dizer, não, não, vão, que isso é melhor para vocês. Nós não tivemos problema nenhum em relação a isso. Um, Dou-te um exemplo. A Alemanha tem um sistema que eu acho muito bom, que é, tu podes jogar na mesma temporada por dois clubes diferentes, em divisões diferentes. ok. E isso permite o quê? Permite que tu és bom jogador, mas o teu clube joga numa divisão abaixo. E não quer, ainda és muito novo, és iniciado, infantil, mas principalmente a partir dos iniciados. Não queres fazer grandes distâncias para Lisboa, por exemplo, ou para outro lado qualquer. Então vais jogar na tua região, vais escolher um clube, ou às vezes até o próprio clube que te faz a proposta. Olha, não queres treinar connosco uma vez e jogar connosco no Campeonato Nacional ou na Liga Superior àquela onde estás, e tu jogas pelo teu clube original e pelo outro clube. E depois os clubes logo se entendem quando os jogos são simultâneos. Mas o interesse é o jogador. É um interesse ao jogador, ou seja, acaba por jogar em dois clubes ao mesmo tempo. Mas jogam na mesma liga? Não, eles nunca se confrontam diretamente. E isto, porque é que acontece? Acontece porque o jogador tem talento, quer evoluir, quer jogar na liga acima. E tu deixa-o ir. E sabes o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que após um ano, ele está muito melhor e ou o clube original a seguir sobe divisão e a equipa fica mais forte, ou ele vai dizer, não, agora no próximo ano eu acho que para o meu nível é melhor eu só continuar a treinar aqui. E fica a treinar no outro lado. E o outro clube muitas vezes até manda alguns jogadores hum, para o clube mais fraco, mas onde eles têm tempo de jogo. Na Uhum. Alemanha eles escolhem muito o clube pelo tempo de jogo, eles querem a jogar. Eles não querem ficar sentados no banco a bater palmas e por aí fora. Vou-te dizer, Walter, sou um pouco crítico a algumas coisas que acontecem em Portugal, onde tu tens alguns clubes muito mais fortes que outros, com equipas A, B, C ou D. E tu dizes assim, mas porquê se os outros à volta já não têm jogadores? Mas porquê se eu vou buscar aquele e aquele jogador, eles não vão dar jogadores? Ah, alguém que jogue na segunda equipa do Benfica, do Sporting, não sei se o Porto também tem ou não, na segunda equipa e esteja a jogar o campeonato da terceira divisão ou até mesmo na segunda divisão, tem que pensar e dizer assim: eu não vou ser jogador. Uhum. Porque se o outro jogador estava no plantel principal com eles, ou eles tinham-me emprestado para uma equipa da primeira divisão, ou se calhar até estava no estrangeiro. E esses jovens todos estão a ser enganados. Estão a ser enganados, em primeiro lugar, por eles próprios, porque estão ali a querer jogar no clube dos seus sonhos, Na mas numa ilusão. liga, Na é ilusão do claro, equipamento. ou- é precisamente isso. É precisamente isso. Ou então estão a ser enganados pelo clube que lhes vendeu ali uma grande história, mas é tu não vais ser jogador. Acabou. Se estás a jogar aqui na terceira divisão, na equipa B ou na equipa C, esquece. E mais vale a pena esses clubes fomentarem o handball ou ajudarem os outros clubes que estão à sua volta. E dizer assim: olha, eu pago-te o treinador, meto-te aqui três ou quatro jogadores que me interessam e os outros são teus. Os clubes mais, eh, os clubes mais fortes têm despesas depois muito grandes associadas ao pagamento dos treinadores, às inscrições, aos jogadores, às deslocações.
alimentações e outras coisas mais. E para quê? Para tu dizeres assim, é mais importante ter a equipa 2, 3, ou a equipa C, ou a equipa D, ou é mais importante tu dizer assim, não, o Alto Minho tem jogadores, o Ginásio do Sul tem jogadores, o Almada tem jogadores suficientes, o Vitória de Setúbal tem jogadores, o Azeitão tem jogadores, o Cascais tem jogadores, o Paço de Arcos tem handball, o Olivais tem jogadores, e por aí fora, e tu estás ali a alimentar aquilo tudo. Talvez seja a minha forma de ver, não? Porque o Sporting, o Benfica são clubes, não são clubes formadores, são clubes que têm que estar focados no rendimento esportivo. E ali tem que estar os melhores jogadores e dizer assim, ou vai dar jogador para a equipa principal ou vai dar jogador para o outro lado qualquer. Uhum. E às tantas há um consumo muito grande de jogadores jovens sem potencial, ou que nem vão ter oportunidades. Mas tu vês equipas a terminar, no outro dia disseram, vai desaparecer o feminino de não sei o que mais. E eu disse assim, pá, é uma pena, desaparecer é uma pena, não é? E agora o que é que vai acontecer a estas jogadoras? Para onde é que vão? Anteriormente foram desencaminhadas, são famílias que estás a mexer com a família, tem que se reestruturar, há alguém que tem que transportar, elas têm a ilusão de chegar ao topo e jogar, porque têm A essa, forma como saíram esse dos seus direito. clubes, não é? Porque muitas delas foram Claro, atrás de um claro, sonho e depois o claro. regresso também não é nada fácil, não é? Só para terminar aquela história da António João, aquilo foi muito engraçado. Portanto, daquilo saímos um bocado ali fora do controlo, porque começou a ter tantos jogadores que chegámos a ter séniores. E nessa altura veio o grande Amorim, pá, um Uhum, abraço ao sim. Amorim, o Amorim que fez, um, estava ali disponível e com toda a sua vontade e motivação levou-nos a equipa sénior e a gente, é pá, o Amorim, a gente já não tem dinheiro para isto, porque a equipa sénior já ia jogar ao Algarve, já não sei se era Vila Real de Santo António ou Olhão ou Bragueira, e aquilo era caríssimo, não é? Ou Uhum. seja, um, só que depois são projetos que acabam por morrer, infelizmente. Não tanto por estarem vinculados às pessoas, porque nós sempre tivemos a perspectiva de formar treinadores e trazer pessoas novas. Mas nós, na altura, não tivemos apoio nenhum da autarquia. Uhum, sim. E quando falta de apoio, é que a escola construiu um pavilhão. E nós já tínhamos vários anos de atividade ali no clube. E faltavam alguns metros para se jogar handball ali dentro. E eles construíram um pavilhão daqueles modelo mais pequeno para se jogar basquetebol e por aí fora. E eu fiquei um pouco magoado ou triste, porque eu sempre joguei em Almada, sempre sempre acompanhei a evolução dos clubes da Almada, as dificuldades, como o Almada conseguiu sobreviver ao longo destes anos todos. É um clube de lutadores, aquilo é um clube de Uhum. gente lutadora, não é? Independentemente de há muitos anos estar mais conectado ou mais ligado à Câmara, hoje não tanto, mas aquilo era um clube de lutadores. O ginásio era um clube, sempre foi um clube mais abastado, tinha depois outras fontes de rendimento, o caso do Bingo também acabou por ser um pouco a sua desgraça, mas principalmente associado depois à parte do dirigismo. Mas também conseguiu manter-se em termos do handball e provar que o problema do ginásio não era o handball. Uhum. Um, mas depois o que é que acontece, Walter? O que acontece é claramente é que um, tu tens que saber até onde é que tens que parar. Um, é caro fazer handball, é caro fazer handball. A sociedade portuguesa tem problemas económicos. Tu não arranjas patrocinadores e os patrocinadores dizem, mas eu vou dar dinheiro para quê? Né? Vou dar dinheiro para quê? Isto não tem retorno nenhum, não é? Pouco ou nenhum tem. Hum, praticamente eles fazem aquilo numa perspectiva de beneficência, não é? Para ajudarem e pronto, Quase mas sempre ligação afetiva, não é? Tem um sim, familiar. sim, é. Uhum. Claro, 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 e isso não pode ser só assim, porque há um dia que esse familiar deixa de jogar e tu perdes o patrocínio, Uhum, não é? sim. Ou mantém-se mais no máximo 2 épocas. E isso é um problema que eu vejo, que há pouca política desportiva, as pessoas pensam muito pouco nas coisas nessa dimensão. Por isso eu digo-te, tem que haver um salto em termos de política desportiva no país, não chega só
a filiação partidária, tem que ser gente com conhecimento, gente com experiência e gente que saiba qual é o caminho para as coisas Uhum. avançarem, Sem não é? dúvida. Especialmente, especialmente, diz, Uhum, diz. sim, mas estava a falar dessa importância de um clube como a António Gedeão, um clube pequeno, não é? Que deu treinadores, Hum. deu árbitros, deu jogadores à nossa seleção nacional, não é? Ou seja, os clubes pequenos têm realmente essa importância, não é? E às vezes é isso, só vamos reconhecê-lo dentro de 5 6 10 anos, não é? Quando eles chegam lá acima, ou mesmo surgindo aqui como novos dirigentes, treinadores, porque os clubes têm essa função, não é? Claro que tem, claro que tem. Por isso é que eu digo que tu tens de pensar nas coisas coletivamente. O problema é que se tu fazes um clube pequeno e pensas nesse clube como o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, e para estares na Liga dos Campeões, ah, estás logo destinado ao fracasso, Uhum. não é? Portanto, tu tens que perceber qual é a tua realidade, até onde é que tu podes ir. E eu dei-te o exemplo. Aquilo cresceu tanto que numa altura nós já tínhamos séniores, mas não tínhamos forma de financiamento. Não é? E nós podíamos ter tido outro apoio da Câmara. A Câmara, naquela altura, estava muito focada no basquetebol, O investiu no basquete, sim. basquetebol, Uhum. sim, trouxe, e reparem, investiu no basquetebol, trazendo Estrelas de Avenidas, trazendo a Portugal Telecom, para depois tentar fomentar o basquetebol em Almada. É a mesma coisa que tu tentares meter o handball à martelada no Barreiro. O Barreiro é uma zona de basquetebol e acabou. Pronto, e deixa-os lá estar porque são bons naquilo, sempre foram, não é? Uhum. Agora, acabaram por quase destruir a história e todo aquele movimento handbolístico que existia no Conselho de Almada, não é? Para impor outra modalidade, não é? Claro que as pessoas têm o direito de jogar voleibol, têm o direito de jogar basquetebol e por fora, mas tu não podes chegar ali e dizer, não, vamos agora cortar aqui a história destes, cortar a história que existe na cidade, que existe aqui no concelho, porque temos uma ideia peregrina de outra modalidade qualquer. Não pode ser assim, tu tens que perceber onde é que tu estás. Uhum. Tens que perceber Sim. onde é que tu estás e onde é que tu podes ser, onde é que tu podes ser bom. E tu repara uma coisa, como é que Almada, uma cidade desta dimensão, não tem uma referência desportiva, não tem um clube numa primeira divisão, seja lá no que for, não é? Seja lá Uhum. na modalidade que for. Porque é que isto acontece? Política desportiva, porque as pessoas não percebem claramente onde é que estão. É desporto para todos. É pá, desporto para todos não é desporto. Isso é atividade física. São coisas Uhum. completamente diferentes. E as cidades, por exemplo, o caso, mais uma vez, falo da Alemanha e de outras cidades espalhadas pelo mundo inteiro, acabam por ser muitas vezes conhecidas e faladas devido a equipas fortes que têm. Uhum. Estás a perceber? Porque depois as pessoas identificam-se com aquilo, têm orgulho na sua cidade, têm orgulho a pertencer ali, não é? E isso leva depois a um conjunto de comportamentos diferenciados, ou seja, as pessoas passam a identificar-se tanto que defendem, que protegem, até chegar ao momento em que tu deixas de deitar menos papéis para o chão, Uhum, sim, e depois não é? daí surge tudo o resto, não é? Os patrocínios e todas aquelas coisas que vão ajudar a que a modalidade Claro, cresça. Sim, sem dúvida. claro, 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 Walter. As coisas têm que ser vistas numa perspectiva global, não apenas em ganhar ao fim de semana. Pá, isso é outra coisa. Uhum, Isso é outra coisa completamente diferente. Ou questões pessoais, não é? Porque hoje em dia tu tens muita gente, hoje em dia não, sempre tiveste muita gente não preparada para servir o desporto, para servir os jogadores, mas igualmente para se servirem deles. uhum, E aí há uma crítica grande aos dirigentes desportivos. E não estou a falar de handball, estou a falar em geral. Quantas pessoas tu não viste ao longo dos anos que, através do desporto, se promoveram depois pessoalmente para cargos políticos, não é? E eu não estou uhum, em campanha, nem pretendo estar em campanha, mas analiso a situação e é aquilo que eu vejo. O desporto é um trampolim social muito grande, não é? E depois, e também económico, não é? Porque através do desporto tu consegues muitas vezes, de uma forma fácil, ganhar uma verba durante um determinado período de tempo que não ganharias de outra forma, não é? Pronto, e por isso há tanta luta, por isso há tanta intriga, por isso há tanto maldicência em relação a quem está ou quem pode vir e quem tem que ir, não é? uhum, sem dúvida. As coisas estão assim mesmo. O que é que, isto para terminarmos, o que é que um treinador de handball nunca se deve esquecer? Olha, que raio de pergunta.
É o que é que Olha, dizem acima de os teus tudo, olhos aqui deste programa? sim. Não, eu vou te dizer, eu acho que tu nunca te podes esquecer. Um treinador de handball, né? Sim. A pergunta é treinador de Uhum. handball. Tu não te podes esquecer que tu és treinador porque tens jogadores. E a essência são os jogadores. A essência não é o treinador, não é o árbitro, não é o dirigente. Não é. A essência são os jogadores. É para eles que tu trabalhas. É para eles que tu te preparas. E por isso tu tens que ir todos os dias altamente motivado, com um treino bem preparado, de forma que no final do treino os jogadores saiam satisfeitos e no dia seguinte tenham vontade de vir treinar. Que é bom porque se sentem bem, porque aprendem, porque se desenvolvem, evoluem, e isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Eu sou treinador porque eu pá, tenho jogadores e devo essencialmente a minha carreira aos jogadores com quem eu trabalhei. Aos jogadores com quem eu trabalhei. Porque se não fossem os jogadores, se não fossem, se não fosse a aplicação dele, o empenho, muitas vezes atrás das minhas loucuras, não conseguia ter tido tanto sucesso, não conseguia ter avançado e ter chegado onde cheguei até aos dias de hoje. Por isso a eles eu lhes devo isso. Eu sou treinador porque tenho jogadores. Se não tivesse Uhum. jogadores, eu não era treinador. Uhum. Muito obrigado então por esta conversa, foi excelente. Eu quando Eu é comecei que este agradeço. podcast, eu não sabia como é que havia de começar, mas depois isto correu tão bem que eu sabia com quem é que eu queria terminar. E era com o meu primeiro treinador, que me ajudou e que olhou para um tipo grande que não sabia fazer desporto nenhum, tinha os pés todos, atrapalhava tudo, e de repente, olha, tu podes ser bom nisto, e isso ajudou-me a entrar na sociedade quase para saber fazer as coisas, para saber falar, e era bom em alguma coisa. E eu muitas vezes olho para os atletas, lá está, e vejo aqueles miúdos que precisam e que necessitam do empurrão para dizer, olha, tu também podes ser bom nisto e podemos te ajudar muito, e isso tem-me ajudado até onde estou hoje em dia, que neste momento também estou a viver do handball, e para mim tem sido excelente, e daquele miúdo da Gedeão só tenho a agradecer. E muita Nada, gente não também tens. tem a agradecer, hein? Não, não. Muita gente também tem a agradecer. Não, isso não tens nada que agradecer, porque essa é a nossa função. Eu é que agradeço as palavras e fico orgulhoso e reconhecido de ver que muita gente, e o teu caso e outros, tiveram muito sucesso pela vida. Isso é o mais importante. Ahm, de resto, como disseste, e muito bem, ao Walter, cabe-nos a nós, como treinadores, tirar as entranhas lá dentro dos jogadores. Porque as coisas Uhum, muitas vezes estão escondidas e estão escondidas por questões de formação própria que vem da família. uhum, O potencial está lá, a qualidade está lá, mas há uma vergonha que não permite que isso saia cá para fora, não é? E tu tens que saber tocar no jogador, não é? Qual é o ponto-chave, qual é a conversa essencial, qual é o tema, e às vezes às vezes não, e tens que ir por caminhos diferentes, não é? E tens que ir por caminhos diferentes, e às vezes tens que os espicaçar, tens que os provocar, até que realmente alguém que está lá no mundo dele liberta lá aqueles diabos internos, porque tu tens que competir, eu não digo em fúria, mas tu tens que competir sempre num estado de exaltação. Não é? De vontade, de superação, e isso é o mais importante. Tu sabes muito bem que os jogadores, quando vão para o jogo tranquilos, aquilo provavelmente vai dar a geneira. uhum, sem dúvida. Aquilo vai dar. Uhum, Portanto, e tu tens que retirar isso, e eu acho que quase toda a gente, e isso motiva muito, quase toda a gente pode ser melhor. Não é? E eu dou-te o exemplo de um jogador que tive agora na Alemanha, quando eu chego ao primeiro clube, em Emmer, a equipa era muito fraca. Não é? Eu tive uma grande ajuda do Bosco, que me ajudou imenso na adaptação e principalmente naquela adaptação ao clube com os jogadores. Tu conheces alguém que está lá e que conhece o balneário e que fala de ti, que acalma os jogadores e diz, pá, tem calma, isto é assim, é importantíssimo. uhum, Mas eu não me esqueço na altura o capitão, que era o Philip Tratner, que era um jogador com 33, 34 anos, e pá, que de um momento para o outro ganhou o gosto pelo treino outra vez. Ele tinha sido jogador e tinha jogado em boas equipas na Alemanha, ganha outra vez o gosto pelo jogo e pelo treino e faz uma época terrível, faz uma época brutal, faz uma época brutal, e tu dizes assim, pá, isto não é só para os novos, isto é para todos.
não é? E, Uhum. e- e isso, como treinador, satisfaz-te muito, que é tu vês as pessoas contentes naquilo que estão a fazer. Mas o resto, pá, é uma questão de vida, não é? Tu tens claramente de perceber aquilo que tu gostas de fazer, não é? E tu disseste-me, estás a viver do handball e estás a fazer, mas eu acho que na essência estamos todos a fazer aquilo que gostamos, não é? Exatamente. E é o handball. Depois a seguir, tu tens que perceber se és bom nisso, não é? Porque não chega só a gostar, tens que ser bom e para ser bom tens que investir em ti, tens que investir na tua formação, aprender e melhorar. Depois a seguir, tens de perceber claramente se consegues viver disso, que já é outro ponto. Não Uhum, é? sim. Há alturas da nossa vida que nós não conseguimos. Eu, durante muitos anos, fui professor e conciliei. Os meus últimos 20 anos, eu sou profissional, não é? Portanto, eu consigo viver disto. Depois, o último aspecto é o aspecto que nem toda a gente chega lá ou quer lá estar, que é depois de tu saberes o que é que gostas, saberes se és bom nisso e viveres disso, é que impacto é que a tua atividade tem na sociedade? Ou seja, será que tu conseguiste modificar aquelas pessoas? Será que tu conseguiste tocar naqueles jovens? Será que, ou naqueles jovens adultos, ou naqueles adultos? E isso é muito importante. Uhum. Isso é muito importante, que é tu olhas para trás e dizes assim, oh, pá, os meus jogadores já são pais, e eu conheço-os desde pequenos. Ahm, São bons chefes de família, são boas pessoas e têm um impacto positivo na sociedade. E isso é muito importante, não é? Isso é muito importante e tu, como treinador, ahm, não é? Consegues realmente perceber, que conseguiste fazer alguma coisa com aquelas pessoas. Não com Uhum. todos, não é? Mas com muitos isso acontece. E vou-te dizer, Walter, os jogadores acabam mais tarde de reconhecer as coisas, bem mais tarde, acabam por reconhecer. Estás a perceber? Porque depois, com várias experiências que vão tendo ao longo da sua carreira desportiva, eles conseguem claramente dizer: olha, este era boa pessoa, epá, este era bom treinador, epá, este era chato como tudo, mas conseguiu-me fazer evoluir e isto. Eles conseguem perceber isso porque têm comparações. Ao Uhum. princípio não é fácil, principalmente quando são mais novos, mas no final da carreira fazem Eles ali percebem. um. Percebem claramente. Uhum. Ok. Muito obrigado, está feito. Está Muito feito. obrigado. Ok. Então, muito obrigado Obrigado, por eu. esta Foi um conversa. prazer. E está feito, maltinha. O episódio desta semana está feito e é assim que terminamos. Eu acho que estamos a precisar de umas fériasinhas e é isso que vai acontecer. Mas podemos voltar com algum episódio especial durante estas férias. Ainda estamos a analisar e temos aqui com umas ideias. Mas para já, vamos todos descansar. Quem tiver saudades tem a hipótese de ouvir os outros convidados anteriores, os outros episódios anteriores que falámos de muita coisa ao longo desta época. Se vamos voltar, não sei, malta. Logo veremos. O Handball Summit fica por aqui. Muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pelos vossos comentários e muito obrigado por tudo aquilo que deram e dão ao handball português. Voltamos-nos a ver, voltamos-nos a ouvir, voltamos-nos a encontrar brevemente. Até lá, fiquem bem. Tchau, tchau!